eu sou o Wagner e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma ferramenta lúdica virtual. A ferramenta de hoje é o Socrative. Então essa ferramenta você vai encontrar na internet acessando o seguinte endereço, socrative.com. Ao acessar esse endereço, você vai entrar nessa página aqui, a página da ferramenta. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para acessar essa ferramenta é criar um cadastro. Então você clica em Sign Up for Free, vai entrar aqui nessa aba de criar a sua conta. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão reparar que temos várias formas de criar a conta e 3 delas não são gratuitas. Bem, esse aplicativo, como a maioria, ele tem as suas funcionalidades gratuitas, bem como também tem funcionalidades premium, as quais você precisa pagar para acessar. Mas em uma aula normal, você não precisa ter esse acesso premium, você consegue fazer uma aula bem feita pelo Socrative, utilizando a versão free desse aplicativo. Então, você pode criar naturalmente sua conta gratuitamente, apertando no primeiro da esquerda aqui, e ele vai pedir o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, e para você confirmar a sua senha também. Tem mais 2 passos aqui para frente. Como eu já tenho minha conta, eu não vou conseguir criar novamente, mas é bem simples criar a conta. Você consegue criar a conta a partir do seu Gmail tranquilamente. Então é um passo bem tranquilo de se fazer. É um cadastro comum, comum a qualquer site que você tem que entrar pela internet. Então, a partir do momento que você já fez o seu cadastro, agora você pode acessar essa ferramenta. Então, volta aqui no site novamente, socrative.com, e a gente acessa aqui apertando em Login, em Teacher Login, vai abrir uma nova aba, e aqui você vai conseguir acessar a sua conta. Deixa eu sair da minha para mostrar como acessa. Então, quando você apertar aqui em Teacher, ele vai mostrar aqui o local para você acessar a conta. Você coloca seu e-mail, sua senha, ou se você fez sua conta pelo Google, que é mais simples, você só aperta ali em Google e ele vai naturalmente abrir a sua ferramenta aqui. Então, agora estamos literalmente dentro da ferramenta. Este é o Socrative. Mas afinal, qual que é a funcionalidade dele? Para que ele serve dentro de uma aula? Bom, o Socrative, como o nome já meio que sugere, ele tem uma referência basicamente ao filósofo Sócrates. E o que o Sócrates fazia na Grécia Antiga? Ele ficava dialogando com as pessoas que estavam ao seu redor. E o Socrative tem a mesma funcionalidade. Ele vai fazer com que o professor e o aluno consigam dialogar de maneira remota e de maneira dinâmica, de maneira instantânea. Então, tudo que o aluno escrever, o professor vai ver imediatamente. E o melhor de tudo isso é o professor que controla quais perguntas vão ser feitas, quando vão ser feitas e quais respostas vão ser mostradas. Então, o Socrative é uma ferramenta muito boa para você utilizar em uma aula assíncrona, em uma aula que você quer aumentar a interatividade para com os seus alunos e precisa de uma ferramenta para fazer isso. Então, eu vou ensinar aqui como que a gente pode fazer um teste, né, que é como eles chamam no Socrative, para você aplicar durante a sala de aula. Esse nome ele parece meio, né, teste, parece uma prova, mas não é uma prova. É basicamente a maneira como você vai interagir com os seus alunos. Então vamos apertar aqui em teste. Aqui eu já estava fazendo um, então vou ter que começar outro. E aqui é basicamente aonde a gente vai aplicar os testes que você já tem. Então, basicamente, né, como eu já utilizo a plataforma há mais de um ano, eu já tenho vários testes feitos e se eu quiser aplicar ele dentro de uma aula, eu basicamente clico em um teste. Por exemplo, aqui eu fiz um teste sobre ácidos nucleicos para o CEP. Vou em próximo. E essa parte aqui ela é bem interessante. Então, eu já escolhi o meu teste. E aqui eu posso escolher uma maneira como como que esse teste vai ser aplicado para os alunos, como que essa interatividade vai ocorrer. A melhor forma de você fazer isso durante uma aula assíncrona é a partir do controlado pelo professor. Isso significa que quando você
passar a ferramenta para os alunos só vão ver a pergunta no momento que você clicar para eles verem a pergunta. Então você controla o momento que vai aparecer a pergunta, o momento que vai aparecer a outra e assim por diante, e o momento que vai acabar esse teste. É a melhor forma de você controlar totalmente a sua sala durante o uso dessa ferramenta. Então, apertando em controlado pelo professor, você pode aqui escolher algumas alternativas. Por exemplo, quando eles abrirem o teste, você vai querer que eles coloquem um nome? Se sim, então você deixa marcado essa primeira opção, exigir nomes. Se você quiser embaralhar as perguntas, então a letra A for virar letra D ou virar letra B, para cada aluno ser diferente as alternativas, você deixa marcado também. O feedback da pergunta é quando você cria o teste e nas suas perguntas vão ter tipo, como se fosse um auxílio para responder ela. E mostrar a nota final é para o aluno ver como que ele foi no final do teste. Mas aqui, como é só uma demonstração, eu só vou deixar exigir nomes. E aqui está o nosso teste. Nesse teste exemplo, eu tinha feito 3 perguntas. A primeira seria, o que você entende por material genético? A segunda, o DNA é formado por uma dupla hélice e eles teriam que marcar verdadeiro ou falso. Aqui nessa primeira, eles teriam que escrever. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante do Socrative. É uma ferramenta lúdica virtual que permite com que os alunos escrevam, digitem aquilo que eles pensam naquele momento. E você consegue ver em tempo real as respostas e você também pode deixar com que essas respostas fiquem anônimas, ou seja, o aluno não vai se intimidar de aparecer o nome dele ali caso a resposta esteja errada. Então, essa ferramenta é realmente bem interessante para fazer tipos de perguntas abertas, discursivas. E a última pergunta que eu tinha feito é uma pergunta de múltipla escolha sobre materiais genéticos também. Mas aí você se pergunta, como que os alunos vão acessar essa ferramenta? Perceba aqui em cima que tem uma escrita Biologia D. Essa aqui é basicamente o nome da sala que eu criei. E é a partir desse nome aqui que os alunos conseguem acessar o teste que eu estou fazendo ao vivo. Então, por exemplo, se eu estivesse aplicando esse teste aqui, os alunos poderiam entrar na minha sala a partir desse código aqui. E como que os alunos iam acessar essa sala? Bom, para que eles acessem, você tem que passar este link aqui. O link do estudante. Então, é socrative.com/login/student. Aqui a gente pode pôr português para ficar mais simples. E é basicamente este site que você tem que passar. Por exemplo, você está numa aula no Google Meet e você fala, agora a gente vai aplicar um Socrative. O que você vai fazer? Você passa esse link no chat e depois passa o nome da sua sala também no chat. Deixa eu entrar aqui novamente. Então, você vai passar o link do Socrative Student e vai passar o link do nome da sua sala também lá. E aí, quando eles entrarem naquela aba, essa aba aqui, eles vão escrever o nome da sua sala. Por exemplo, a minha é Biologia D. Então, eles conseguiriam acessar aqui. Aqui pediu o meu nome, então, como eu coloquei lá no teste. E aqui já tá funcionando perfeitamente. Eu já consigo responder o questionário. E esse questionário ele só vai avançar à medida que o professor for querendo. Então, aqui eu posso escrever o que você entende por material genético. DNA e RNA. Aqui eu enviei minha resposta. Perceba que não vai aparecer a segunda resposta. A segunda só vai aparecer quando o professor clicar para aparecer. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante desse aplicativo. Então, já vendo agora como funciona basicamente a aplicação de um teste, eu vou primeiro mostrar para vocês como que você escolhe o nome da sua sala. Então, deixa eu entrar novamente no site. Então, o nome da minha sala é Biologia D, porque é a sala que eu basicamente utilizo para aplicar o Socrative. Mas você pode escolher aqui o nome da sua sala, clicando nessa aba chamada Salas. Como tem uma atividade em execução, eu tenho que terminar a atividade. Vamos concluir aqui, para mudar o nome da sala.
Depois eu volto aqui com detalhes nessa etapa. Então aqui em salas você aperta aqui provavelmente não vai ter nenhuma sala, então você vai em adicionar sala. Como eu já tenho, ele não deixa criar mais de uma sala, você só pode ter uma sala na versão free. Então eu basicamente vou alterar aqui, por exemplo, para PIBID CEP. Lá em cima agora ficou o PIBID CEP, então toda vez que você for aplicar um Socrative, você vai ter que passar esse link aqui para os alunos e eles vão ter que escrever no nome da sala o nome da sua sala. Nesse caso aqui seria PIBID CEP. Então é bem simples, é bem tranquilinho essa parte de nomear a sala. Agora sim, vamos ver como que a gente consegue criar do zero um teste. Para você criar um teste, você vai aqui na aba Testes. Vamos entrar novamente. Você vai aqui na aba Testes. Aqui eu já tenho 5 testes que eu já apliquei em sala de aula, remotamente. E eu vou criar um novo teste aqui. Então aperte em adicionar teste, criar novo. E aqui começamos a criar o nosso novo teste. Então aqui, por exemplo, seria, vamos supor que eu quero um teste sobre conhecimentos gerais. No título eu vou colocar conhecimentos gerais. Se você quiser ser mais específico, você pode colocar o nome da sua escola, o ano dos alunos e tal. Isso é algo que você pode escolher tranquilamente. Então no título você coloca o tema do seu teste. E aqui o Socrative ele é muito fácil de você pegar a maneira como você faz ele. Aqui ele já mostra, ó, depois de colocar o título, ele já pede para você adicionar uma pergunta. E essa pergunta ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser de múltipla escolha, como se fosse o Enem. Então você vai ter uma pergunta e vai ter 5 alternativas, só uma está certa. Ela pode ser de verdadeiro ou falso, então você coloca uma pergunta e os alunos respondem se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se aquela afirmação é verdadeira ou se é falsa. Ou você pode colocar a resposta curta, que é basicamente você fazer uma pergunta em aberto e deixar que os alunos respondam aquilo que eles bem entenderem. Eu vou mostrar aplicações dessas 3 ferramentas aqui. Então, a primeira que eu vou criar é uma pergunta bem simples, uma pergunta para conhecer os alunos. Vamos supor que essa aqui fosse uma primeira aula. E eu quero conhecer os alunos. Então eu pergunto o seguinte: qual é a sua idade? Aqui eu coloco, por exemplo, se for para ensino médio, 14 a 15, 16 a 17, 18 a 19, mais de 20. Percebam que essa é uma pergunta que não tem resposta correta. É uma pergunta que eu simplesmente fiz para conhecer a minha sala em tempo real. Porque eu quero aumentar a interatividade com a minha sala, mas eu sei que se eu ficar perguntando no chat ou pedir para abrir a voz ali, o microfone, muitas pessoas não vão querer, vão se sentir envergonhadas. Então o Socrative ele funciona muito bem, porque o aluno pode participar simplesmente apertando um dos botões. Então essa aqui, por exemplo, seria uma pergunta que a gente pode chamar de quebra-gelo, uma pergunta para você conhecer os seus alunos. E como essa pergunta ela não tem uma resposta correta, você não precisa marcar nenhuma como correta aqui. Quando os alunos forem participar, você vai ver quantos responderam entre 14 e 15, quantos entre 16 e 17, etc. Agora vamos, por exemplo, fazer uma pergunta que tenha uma resposta correta, uma pergunta já mais voltada para conteúdo. Por exemplo, qual é a capital do Brasil? Estou fazendo aqui perguntas aleatórias só para vocês entenderem como que a gente pode criar essas perguntas. Então, qual é a capital do Brasil? Aí você coloca as alternativas. Manaus, Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo. Aqui perceba, essa já é uma pergunta que tem uma resposta correta. É Brasília. Então, quando eu escrever Brasília, eu vou marcar como opção correta no lado esquerdo aqui da onde eu escrevi. Então, agora eu marquei a resposta certa. Se você quiser adicionar uma explicação,
Essa explicação ela pode vir aqui embaixo. Então, quando o aluno responder e quando você mostrar as respostas, ele vai receber uma explicação. Aqui, de uma maneira bem simplificada, né? A Brasília é a capital do Brasil, desde... Aí você, por exemplo, poderia colocar o ano que Brasília se tornou a capital do Brasil. Aqui nessa parte da direita, se você quiser incrementar mais sua pergunta, você pode colocar uma imagem. Então você pode pegar uma imagem, por exemplo, do Brasil na internet. Você pode pegar uma imagem do Brasil na internet, salvar no seu computador e apertando aqui você consegue selecionar a imagem que você escolheu. Então essa ferramenta ela é bem importante se você, por exemplo, quiser fazer um teste com perguntas que precisem de imagem. Por exemplo, você é um professor de química e você trabalha com moléculas orgânicas. Então você precisa que os alunos vejam uma molécula orgânica. Essa molécula você pode adicionar nesse aplicativo a partir de uma imagem tranquilamente. Então essa aqui é a maneira como a gente faz questões de múltipla escolha. E percebam aqui, eu esqueci de falar, mas a gente pode colocar várias respostas. Então eu posso adicionar inúmeras respostas. Eu poderia colocar aqui, mais de 30, mais de 40. Isso aqui abre uma gama de opções para você fazer com seus alunos. Eu vou até criar uma nova questão, que seria basicamente um quebra-gelo também. Qual área do conhecimento você prefere? E aí a gente poderia colocar aqui as opções: humanas, exatas, biológicas. É uma pergunta quebra-gelo, não tem resposta correta. Você pode pensar em inúmeras perguntas assim, perguntas que não têm resposta, que só vão servir para você conhecer os seus alunos e para você conseguir coisas para comentar durante o seu começo de aula, principalmente quando você vai começar, né, a conhecer uma turma. São perguntas bem interessantes de se fazer. Então aqui, por exemplo, eu quero agora colocar essa pergunta que eu fiz agora lá para cima. Como que eu faço isso? Eu simplesmente aperto nessa seta aqui de cima. Então, apertando aqui, essa pergunta ela vai pular a pergunta de cima. Se eu apertar mais uma vez, ela vai pular de cima e vai ficar em primeiro. Então, o Socrative ele é muito simples de usar, ele é bem intuitivo, ele está em português para criar a parte aqui. A única parte que não está em português é ali onde você cria a sua conta, mas o resto está plenamente em português e é muito simples de criar. Vamos então criar mais dois exemplos aqui, com verdadeiro e falso. Por exemplo, aqui vamos colocar mais uma de conhecimentos gerais. Curitiba é a capital de Santa Catarina. Essa aqui está falsa. Curitiba é a capital do Paraná. E na explicação, caso você queira, você pode colocar aqui, Curitiba é a capital do Paraná. A capital de Santa Catarina é Florianópolis. E aqui novamente você pode adicionar uma imagem caso você queira ilustrar essa pergunta. Então essa aqui é a funcionalidade do verdadeiro ou falso. E a última maneira de fazer perguntas aqui é a que eu mais gosto. É a ferramenta que permite a gente explorar mais o conhecimento prévio do aluno, na verdade até a vida prévia do aluno. Então, por exemplo, em uma pergunta de quebra-gelo, eu posso perguntar o seguinte: qual é o seu hobby favorito? E eu só faço basicamente esta pergunta. Eu não preciso adicionar nenhuma resposta. O aluno, quando você aperta em resposta curta, você só faz uma pergunta e o aluno vai responder o que ele quiser para você. Então ele vai ter linhas nas quais ele pode escrever as coisas que ele bem entender. Então essa pergunta aqui, por exemplo, seria mais um quebra-gelo. Eu ia colocar ela lá para cima.
E por último aqui, a gente também pode fazer uma resposta curta, por exemplo, mais voltada a um conteúdo. Explique explique como podemos definir um ser vivo. E aí o aluno vai poder escrever ali e você vai conseguir ver as respostas em tempo real que o aluno está fazendo. Então, essas aqui são as principais formas de você criar questões no Socrative. Você pode... A parte mais interessante do aplicativo é você ter essa liberdade de criar da maneira como você bem entender. E as perguntas elas podem ser sérias, né? Elas podem estar voltadas a um conteúdo, como por exemplo essas 6, ou podem ser mais perguntas de quebra-gelo para você aumentar a interatividade com seus alunos, conhecer mais seus alunos em um período tão difícil como esse da pandemia da Covid-19. Então, essa ferramenta ela permite muita aproximação com seus alunos, principalmente porque ela permite com que você crie perguntas nas quais os alunos conseguem responder escrevendo as coisas que bem entenderem. Então, quando você criar o seu teste, você salva ele e sai. E ele vai ficar salvo aqui em Conhecimentos Gerais. Beleza, criei meu teste antes da minha aula. Vai começar minha aula, eu quero preparar o meu teste para aplicar ele. O que eu faço? Eu vou em iniciar e clico em teste. E aí você escolhe o teste que você quer aplicar naquele momento. Por exemplo, eu quero aplicar o teste que a gente acabou de fazer, o teste sobre conhecimentos gerais. Então eu clico nele. Aqui eu escolho controlado pelo professor. Vocês podem testar essas outras ferramentas, mas a melhor para utilizar de maneira ao vivo é com certeza controlada pelo professor, porque você vai controlar o momento em que as perguntas vão aparecendo para os alunos. Aqui eu vou exigir apenas os nomes, mais nada, e eu vou iniciar. Então agora meu teste iniciou. Quem entrar no site vai ver a primeira pergunta aqui. Qual é o seu hobby favorito? Eu escrevi, faltou qual é o seu hobby, né? Mas enfim, vou tentar entrar aqui por uma guia anônima para vocês verem a funcionalidade dessa ferramenta. Vou entrar pelo Firefox aqui, um outro navegador. Então, como que eu faço para passar esse teste para os alunos no momento ao vivo? Você vai ter que passar este link daqui, o Socrative, na aba dos alunos, que ela fica basicamente aqui. Então você passa esse link para os alunos, Socrative/login/student. E aí vai pedir o nome da sala e você passa o nome da sua sala. Por exemplo, a minha sala está PIBID CEP. Então, entrando aqui como PIBID CEP, vai pedir o meu nome. Vou colocar aqui o meu nome. E aqui já apareceu para mim a primeira pergunta. Qual o seu hobby favorito? Aqui, por exemplo, o aluno vai ter perceba que ele tem aqui a forma como ele quiser para responder essa pergunta. Então, por exemplo, eu responderia... Então, cada aluno responderia de uma maneira diferente. E o mais interessante é você ver essas respostas em tempo real. Então, eu vou mandar aqui a minha resposta agora. Perceba que a imagem fica assim para os alunos. E lá na aba do professor, perceba, eu tenho aqui uma pessoa dentro da minha sala, participando do meu jogo, do meu teste ao vivo. E essa uma pessoa respondeu a primeira pergunta, ela está aqui. Se eu quero ler a primeira pergunta, eu aperto nesse olhinho e vai aparecer qual foi a resposta em tempo real. Então, uma pessoa escreveu jogar, assistir, visitar locais turísticos, entre outras coisas. Então, à medida que os alunos forem respondendo, vai aparecendo aqui embaixo e aqui em cima vai marcar quantos alunos estão participando da sua atividade ao vivo. Mas e como que eu faço para ir para frente? Então, acabou essa pergunta, já ficamos muito tempo nela. Como que eu faço para ir para frente? Você simplesmente aperta no botão aqui. Quando eu apertar aqui,
o aluno vai automaticamente ver a segunda pergunta e vai poder responder. Então, à medida que eles forem respondendo, aqui você vai ver o resultado em porcentagem, porque é uma pergunta que já tem respostas pré-formadas. Então, por exemplo, aqui, do total de alunos, esse um aluno respondeu, e ele respondeu biológicas. Quero passar para a pergunta, aperto na frente, qual é a sua idade? Então, o aluno vai responder aqui. E você vai ver em tempo real, apertando aqui em mostrar resultados, vai mostrar em tempo real e as barrinhas vão mexendo à medida que os alunos participam. Qual é a resposta que eles estão dando, qual é a resposta mais dada, né, nessa pergunta. Então aqui ó, continua nessa aba até o professor mandar a quarta pergunta. Mandei a quarta pergunta, qual é a capital do Brasil? E aqui aparece para o professor, e essa aqui, como tem resposta certa, ela mostra, né, a alternativa correta e as outras incorretas, e aqui tem a explicação também, né? Então, esse tipo de pergunta, você pode explorar as porcentagens, né, para ver se a turma realmente conseguiu captar o conteúdo, e se não captou, você pode dar uma revisão, uma retomada sobre o conteúdo, e reexplicar novamente por que essa resposta aqui, no caso, está correta. Fechando aqui, né, qual é a capital? Curitiba é a capital de Santa Catarina, é falso. Aparece aqui naturalmente, você pode explicar, você pode mostrar a explicação. E a última pergunta, explique como podemos definir um ser vivo. Aqui eu vou escrever bem sucinto, né, apresenta células. E aí vai aparecer aqui para o professor. Apresenta células, foi uma das respostas dadas. Então, basicamente, essa é a funcionalidade geral do Socrative. Ele é muito interessante. Quando você terminar a atividade, você vai conseguir ver os resultados e pode ver, inclusive, os nomes, se você pedir os nomes. Pode ver as respostas deles e os resultados aqui para ver quais estavam corretas, caso as suas perguntas sejam tenham respostas corretas, né? Então, é uma ferramenta que você pode utilizar com salas grandes e você vai ter cada vez mais. Quanto mais pessoas estiverem na sala, mais divertido vai ser, mais legal vai ficar tanto para o aluno quanto para o professor. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta e nos encontramos em uma próxima. Continuem assistindo os vídeos sobre as ferramentas lúdicas virtuais produzidas aqui pelo PIBID, UFPR Biologia. Obrigado, tchau, tchau.